Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit. Pessoal, hoje nós estamos começando com a versão 2019 e eu vou trazer um comando que já é aplicado nas outras versões, mas eu nunca fiz uma videoaula. Quero falar um pouquinho sobre o comando Sofito, que na verdade seria o sistema de forro para os telhados, ok? Mas antes da explicação, recados dessa videoaula. Esse vídeo é um oferecimento da AX4Business, a sua parceira oficial Autodesk. Comece os seus projetos BIM e licencie os seus softwares Autodesk com a AX4Business. Acessem www.ax4b.com e cliquem na opção Licenciamento e entrem em contato com os especialistas. Mais informações na descrição desse vídeo. Pessoal, quando nós executamos um telhado, nesse sistema aplicado no Revit, nós podemos verificar que na parte 3D o software não cria nenhum elemento na parte inferior da nossa estrutura. Ok? O Revit trata o telhado como um sistema composto, ou seja, várias camadas, porém na parte inferior ele não coloca uma estrutura de forro ou um sistema plano, muito comum em alguns telhados aqui no Brasil. Então, como que o comando funciona e quais são as dicas que eu tenho que passar para vocês? Primeiro, quando eu habilito aqui então o nível do telhado, eu vou começar aqui nessa parte superior, então vai ser o nível 3, eu vou poder enxergar a estrutura tanto do telhado quanto das paredes. Bom, se você achar mais interessante, você pode migrar para a vista de forro, desde que você consiga a projeção das paredes. Não vai interferir o comando estando no forro ou estando em vista de planta. Para que o seu sistema consiga verificar a parte inferior, no item de subjacência eu recomendo que você coloque a visualização do nível abaixo. Nesse meu caso é o nível 2. Bom, dentro da aba arquitetura do nosso grupo de ferramentas construir e no item que fica ao lado do comando telhado, uma vez que você clica, ele vai trazer 6 opções, sendo que na parte inferior nós temos o item de sofito, borda e calha. Eu já fiz algumas videoaulas falando sobre calha. Para quem quiser assistir, clique no izinho que está aparecendo no canto superior direito desse vídeo e depois você acompanha passo a passo. O nosso item em questão aqui é o sofito e uma vez que eu habilito ele, ele vai trazer a minha estrutura de construção. Pessoal, notem que o sofito inicialmente ele é um comando periférico, ou seja, eu vou ter que desenhar o contorno dessa estrutura para ele poder ser gerado. Um comparativo que eu posso executar aqui é o comando de piso, é muito parecido com o comando de piso. Se eu habilitar aqui o editar tipo, eu vou ter as funções principais tanto de estrutura e construção, os itens gráficos, propriedades analíticas e os dados de identidade. Então esses dados serão preenchidos se houver necessidade. O importante aqui é que no grupo de construção, no item estrutura, nós vamos executar a análise tanto dimensional quanto de material desse nosso elemento. Se dentro desse seu forro para o telhado for aplicado alguma manta térmica para evitar o aquecimento de um ambiente, você pode inserir camadas, mudando as posições e as espessuras se houver necessidade e também trocando as funções. Creio que num processo de forro para telhado seria somente a estrutura de madeira. Então nesse caso eu vou remover essa camada clicando em excluir. E dentro aqui da função mantenho estrutura, o material eu vou habilitar a biblioteca e selecionar o item de madeira. Nesse caso eu vou selecionar o item de cerejeira. Esse indicativo amarelo no canto inferior esquerdo do ícone é uma exclamação indicando que existem recursos de atualização. Como eu instalei a versão 2019 e não atualizei o item da biblioteca no material cerejeira, ele vai apresentar essa exclamação. Porém, ele não exclui o material antigo da minha biblioteca. Ele permite que eu selecione o item cerejeira e aplique sem problema nenhum. Ok? A espessura eu vou alterar para aproximadamente 5 centímetros e confirmar com OK. Cada projeto vai ter as suas dimensões, cada estrutura vai ter a sua necessidade e você vai configurar conforme o necessário. E nesse caso, para não ter confusão, eu vou renomear o sofito que já existia,
mudando de genérico para 0,05 metros. Vou colocar aqui somente um nome genérico, confirmo com OK e eu finalizo a nossa edição. Bom, dentro da estrutura nós temos aqui a relação de linha de limite, onde o Revit vai apresentar as construções com linha, retângulo, polígono e dois comandos que podem te auxiliar nessa estrutura. Vale ressaltar que nesse tipo de telhado, a estrutura que eu estou aplicando aqui não vai fazer o fechamento no oitão. Vocês vão verificar isso em relação ao 3D. Bom, eu vou executar duas técnicas. A primeira técnica é com o comando retângulo e eu vou desenhar a região que eu necessito que esse sofito seja aplicado. Bom, eu não estou fazendo em toda a extensão do telhado, mas uma vez que eu finalizo o comando, o próprio Revit já aplica essa estrutura e quando eu volto aqui no 3D, eu consigo verificar exatamente abaixo do telhado esse meu componente de forro, ok? Bom, vamos ressaltar um item. O sofito ele não faz a minha estrutura de recorte com a testeira e será necessário a edição com o comando unir. Então, dentro do comando modificar, no grupo geometria, você vai habilitar o comando unir. Eu vou selecionar a primeira geometria que não vai sofrer modificações, que será mantida como original, que nesse caso será o telhado. Na sequência, eu vou selecionar o elemento que deverá ser recortado, essa prancha de madeira em relação ao sofito. Uma vez que eu executo essa estrutura, ele já remove o material. Como eu falei anteriormente, ele não faz o fechamento na altura, ele fica somente na parte inferior do nosso telhado. Se você necessitar executar novamente esse comando, a técnica se repete. Porém, eu quero demonstrar aqui algumas dicas e alguns problemas que podem acontecer. Eu vou migrar aqui para o nível 2, onde eu tenho aqui um telhado na parte de entrada dessa residência. E eu vou habilitar novamente o comando arquitetura, o comando de sofito. E ao invés de habilitar o comando retângulo, clicar num ponto e clicar no final, eu vou selecionar agora o comando chamado selecionar aresta de telhado. Uma vez que eu faço isso, eu vou trazer em cima do telhado, ele vai demonstrar ali telhado básico genérico 125 e dar um clique. Pessoal, por incrível que pareça, ele criou a geometria do contorno, mas em algumas construções o Revit pode gerar uma sobreposição de linha. Eu fiz esses testes em alguns projetos e mesmo clicando em um telhado, somente um telhado, o Revit gerava mais de uma sobreposição. Bom, vamos fazer o teste aqui com vocês em tempo real. Se eu finalizar aqui o comando, ele vai indicar que existem algumas sobreposições. Bom, o que você pode executar? Você pode sair de desenhar, ou seja, cancelar o comando ou continuar. Se esse erro acontecer, eu recomendo que você selecione toda a estrutura e delete. Se você repetir o comando, selecionar aresta de telhado, em alguns casos foi solucionado. Eu fiz um teste aqui empírico, em alguns casos resolveu. Então eu vou habilitar o comando novamente, selecionar aqui o telhado e concluir o comando. Notem que dessa vez ele conseguiu selecionar somente uma linha, ele não sobrepôs elementos. Colocando no 3D, vocês vão perceber que esse sofito, mesmo que eu tenha feito o contorno do telhado, ele faz uma prancha em toda a extensão, até mesmo na estrutura aqui da minha laje. Se eu esconder a laje, eu consigo enxergar essa prancha de madeira dentro da minha estrutura de concreto. Então, se você tiver regiões onde você precisa executar o contorno, qual é a minha dica? Eu vou voltar aqui e habilitar a minha estrutura de subjacência. Eu vou colocar o pavimento 1 para poder enxergar as paredes em relação a essa estrutura. Eu vou selecionar o sofito em si, sofito de ambiente, editar limite e eu vou contornar essa minha estrutura com o comando selecionar paredes. Como eu falei, você pode desenhar manualmente com linhas, mas esse comando permite que eu clique no contorno de estruturas. Uma vez fazendo isso, eu vou fechar aqui as relações nas extremidades. Com o comando trim, você pode aparar as estruturas se houver necessidade, mas nesse caso, como eu já fiz o contorno, eu vou finalizar.
Uma vez executando isso, quando eu volto para o 3D, o sofito é somente essa região do contorno. Se eu clicar na minha laje agora, eu não tenho nenhum elemento de sobreposição com o concreto. Infelizmente o comando ele não faz o recorte automático, você vai ter que repetir no comando modificar, unir e selecionar então aqui agora, primeiro estrutura telhado e depois o sofito. Se você fizer ao contrário, selecionar primeiro o sofito e depois o telhado, ele vai cortar o telhado e deixar a placa de madeira na parte inferior. Dessa maneira você vai poder escolher qual é a sua estrutura de recorte. Beleza? Pessoal, eu creio que esse assunto é interessante, como até hoje eu não tinha feito nenhuma videoaula sobre esse assunto, e eu creio que para aquela pessoa que já utiliza o Revit, nos acompanha no YouTube, já viu esse comando e nunca utilizou, vai poder encontrar uma finalidade no dia a dia de trabalho. Beleza, pessoal? Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhe esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com Revit gratuitamente. Pessoal, eu quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e como sempre,